A gente vai assistir agora um City Go com 10 convidados pelo Clube do Poker, em que o vencedor leva um pacote para disputar um torneio no Conrad Cassino Punta del Este. É um formato um pouco diferente, os jogadores começam com um pouquinho mais de fichas, 75 big blinds cada um, e só um jogador leva o prêmio, o que torna o jogo um pouquinho diferente do City Go convencional. Então a gente espera que, em vez de um jogo mais tático, a gente tenha um jogo mais duro no começo. Vamos ver como é que a mesa se comporta. Monstro MK entrando de limp. O Marco, a gente não está vendo as cartas dele no começo. Teve um probleminha com a Hand History, mas em breve a gente já vai poder ver as cartas dele. O Gunley dá o call aí em posição, opta por ver o flop. Geralmente jogadores que jogam com pares baixos e pequenos estão tentando ver a trinca. Em mesas agressivas, essa é uma boa tática, porque se você flopa a trinca, você tem chance de levar todas as fichas do seu oponente. Em mesas mais passivas, essa tática já não funciona muito, porque os jogadores estão pouco dispostos a colocar a ficha no pote, isso é uma mão muito forte. Vamos ver, o flop veio baixo, um flop de certa forma confortável para os dois jogadores aqui que estão segurando o par, menos um pouco para o Monstro MK, porque o Monstro MK está fora de posição contra dois oponentes, um deles deu raise. Mas vamos ver como é que ele se comporta. O Monstro pede mesa, o Marco pede mesa. O que acontece aqui? O Marco foi o agressor na mão. Se ele tem uma mão, par de 7, par de 8, par de 9, par de 10, até mesmo par de ás, par de rei, par de dama, par de valete, a tendência dele é apostar nesse flop aqui, porque é um flop seguro, porque já tem muitas fichas envolvidas, né? Os jogadores pagaram o raise dele para flop, e ele teria uma mão com um valor tranquilo. Quando ele não aposta, ele pede mesa, a gente pode concluir que o range de cartas dele aqui é de figuras. Ás e rei, ás e dama, ás e valete, rei e dama, rei e valete. Cartas não pareadas, porque ele não apostou. E esses pares certamente ele apostaria, e com pares menores ele não teria dado raise. Talvez com par de 7, né, a gente pode descartar um par de 7, par de 8, porque ele não teria dado raise com essas mãos. Mas pares grandes, tipo 10, valete, dama, rei, ás, ele teria apostado aqui agora. Então o Gunley tem uma situação segura na mão, vamos ver como é que ele vai agir. Ele pede mesa, opta por não apostar, vira uma carta que pode ter sido boa para o range do Marco aqui, por ele ter pedido mesa no flop. O Monstro pede mesa, o Marco aposta, né, na carta. O Gunley opta por pagar. Vem o River, os dois pedem mesa. Aqui o Marco mesmo tinha as duas figuras, acabou levando o pote. Tem mãos muito de destaque. O jogador do ás e valete opta por estar de limpo. A gente percebe mesmo um pouquinho mais passivo, os jogadores não dando raise. Small blind completo, a gente vai ter um flop com 4 jogadores. Um flop ruim para a maioria, para todos os oponentes, mesmo para o oponente que tem o ás, porque não tem possibilidade de flash, não tem muita possibilidade de sequência. Esse aqui também não, porque pariu 4, 10 e 5 também não. Então, um flop tranquilo para o jogador que tem o ás e o J aí, mesmo você tendo 4 oponentes na mão. Ele resolve mesa, pedir mesa, e o Adorhook que está aqui em posição, está tentando comprar o pote, não vai conseguir porque o jogador tem o ás. Quanto mais oponentes na mão, mais difícil você comprar o pote. E acaba virando uma carta aqui de certa forma ruim para o Adorhook, porque ele acabou ficando com o segundo par. Ele tinha uma mão fraca, então um pote grande ele poderia se livrar facilmente da mão dele, né, no flop. E agora vai ficar muito difícil para ele jogar, porque o oponente dele tem o primeiro par, ele tem o segundo, vamos ver como é que eles vão se comportar. O oponente pediu mesa, ele optou por apostar com o segundo par, levou um raise baixo, que não vai ter muito como ele escapar aqui agora, porque já tem um pote grande, 640, 700, 800 fichas. E o call de 160 fichas é muito barato para ele aqui. Ele deu o call, uma carta que não muda muito, o oponente apostou.
situação difícil para ele, mas ele acabou foldando, não colocando mais fichas no pote. E o primeiro jogador, o Palermo, chegou em fold aqui, ele resolveu entrar em raise, o primeiro jogador que abre o raise aqui, levou o pote, tranquilamente. Você vê a vantagem do raise, né? Você poder levar o pote sem ver flop, sem ver turn, sem ver river. Isso é muito importante, principalmente nas fases finais do Citigo, quando os bares estiverem caros, com 100, 200, 200, 400. É muito importante você ter um stack confortável para você forçar o fold do seu oponente, levar o maior número possível de potes sem confrontação, porque quanto mais potes sem confrontação, menor a chance de você ser eliminado. Se você leva call 1, 2, 3 vezes, fatalmente você vai acabar perdendo numa mão e perdendo todas as suas fichas ou grande parte delas. Aqui o Adorrup opta por entrar de limp. O Gunley dá um raise aqui, talvez para tentar se isolar com o Adorrup, o perfil mais loose. Aqui o Adorrup ele faz um movimento, ele dá limp e raise. Geralmente esse movimento ele vem para simular uma mão muito forte, um par de ás, um par de rei. Né? E o que acontece nesse movimento dele aqui? A gente está vendo um pequeno problema nele, porque para ele ser um movimento efetivo, ele teria que dar a chance dele vencer a mão aqui nesse exato momento, porque ele está fora de posição. Então quando ele dá um raise padrão é 3 vezes o valor do aumento, então seria aqui 420, né? Talvez aqui um pouquinho mais. Quando ele dá um raise de 240, ele deixa o Gunley praticamente obrigado a pagar. Então é o que a gente chama de fold equity. É um aumento que não tem fold equity. Não tem como o Gunley jogar fora esse ás e valete dele aqui, porque a diferença de fichas para ele completar aqui 100 fichas é muito pequena em relação ao tamanho do pote, que tem 240, 340, 380, 400, 440 fichas. Ele vai dar um call de 100 fichas no pote que vai ter 540. Então o que acontece com isso? O Adorrup ele vai se colocar numa situação complicada no pós-flop. Ele vai depender de flopar uma trinca, porque ele realmente não tem a mão grande, ele não tem um par de ás, não tem um par de rei. Ou então de acertar um flop muito bom. E aí ele vai estar fora de posição com o oponente. Então não é que a jogada dele seja ruim, não, muito pelo contrário. Mas o tamanho do raise ele tem que ser um pouquinho maior nesse caso aqui, para provocar no oponente essa chance dele jogar a mão fora. Vamos ver como é que vai acontecer a mão, como é que vai terminar a mão. O Gunley opta por pagar, claro, porque é uma diferença muito pequena. E aí o Adorrup consegue um flop muito bom para ele, que ao mesmo tempo poderia ser bom para o Gunley, até se essas cartas fossem de naipes diferentes. Mas 3 cartas de espada, ele tem uma carta de espada, ele vai se sentir muito confortável aqui como agressor na mão. E se ele largar apostando, ele tem uma grande chance de forçar o fold do Gunley, mesmo com o Gunley tendo 2 cartas maior que o bordo, como nenhuma delas é de espada, ele dificilmente vai continuar na mão. Aí ele opta corretamente por sair apostando e acaba levando a mão sem problemas. É uma mão que ele poderia ter se complicado pelo tamanho do raise, acabou levando ela de forma tranquila. O jogador opta por fazer um raise, provavelmente não vai ter calls. Monstro MK, são mãos mais tranquilas aqui, eu não estou falando muito porque a gente está vendo que não tem muito poder de confrontação, aqui igual essa ás e dama agora, dificilmente ele vai dar raise, ninguém vai pagar. A gente vai vendo as mãos passar. Aqui o monstro MK optou por entrar de limpo, agora a gente vai ter um pote entre o Big Blind. O Big Blind acertou aqui o segundo par, vamos ver como é que eles vão se comportar. Ele pede mesa e o monstro MK pediu mesa. Os 2 jogadores pedindo mesa, provavelmente eles vão seguir pedindo mesa até o river. É o que acontece. E acaba, tá vendo? É o que eu falo do rei. Se o monstro MK talvez se eu tivesse dado o rei, mesmo com a mão muito forte, ele teria levado o pote.
Você consegue levar as fichas. Agora, nesse início onde pode ter 60 fichas, não é muito importante ainda. Mas nas fases finais vocês vão perceber que isso é um fator muito importante no jogo.